E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Novo Horizontino, válido pela nona rodada do Paulistão 2022 e também para falarmos da contratação do Santos do técnico Fabian Bustos. Então, vamos lá. Começando primeiramente com a contratação do Fabian Bustos. O técnico Fabian Bustos foi anunciado pelo Santos nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro. E o técnico é argentino, ele nasceu na Argentina. Apesar disso, ele nunca treinou nenhum time da Argentina. Nunca treinou nenhum time da Argentina, só tinha trabalhado até então com times do Equador. E agora ele chega ao Santos, é a primeira vez que ele vem treinar um time brasileiro. Até então só tinha trabalhado com times do Equador. Ele tem 52 anos de idade, começou a sua carreira como técnico em 2009 pelo Manta. Além disso, também passou pelo Deportivo Quito, pelo Imbabura, pelo Macará e pelo Delfim até chegar no Barcelona de Guayaquil em 2020 e ficou até esse ano antes de vir treinar o Santos. Inclusive, ele teve destaque no Delfim nas temporadas de 2018 e 2019, quando o Delfim se consagrou campeão do Equador, um título que até então era inédito para o Delfim. O Delfim nunca tinha conquistado esse título antes. E no Barcelona de Guayaquil em 2020 também, ele também conquistou esse título, que é o principal título do Equador. O Barcelona conquistou também esse principal título do Equador no comando dele. Inclusive, nos anos de 2019 e 2020, ele foi eleito o melhor técnico do Equador. Ele foi eleito o melhor técnico do Equador em 2019 e 2020. E no ano passado, 2021, na Libertadores, ele chegou com o Barcelona até as semifinais, quando o Barcelona foi eliminado pelo Flamengo. Agora, ele chega ao Santos. Inclusive, uma curiosidade de falar dessa chegada dele ao Santos. No Barcelona de Guayaquil, ele teve 90 jogos, foram 43 vitórias, 23 empates e 24 derrotas. Então esses são os números dele no Barcelona de Guayaquil. Nisso tudo, o Barcelona marcou 133 gols e levou 83 gols no comando dele. Então, esses são os números dele no Barcelona de Guayaquil. E agora, como eu falei, ele chega ao Santos. A contratação dele com o Santos é válida até o final do ano de 2023, ou seja, 2 anos de duração. Né? Ele chega com a missão de recuperar, né, de melhorar o DNA ofensivo do Santos, né, que é uma coisa que o Santos de fato precisa. O Santos precisa ter o seu DNA ofensivo melhorado. Então, agora que ele consiga cumprir essa missão, né, para fazer com que o Santos seja um time competitivo nesse ano de 2022 para brigar por títulos, porque definitivamente é isso que a gente quer do nosso time, que a gente espera do nosso time. Então, que ele já possa fazer a diferença no Campeonato Paulista, né, para que o Santos já consiga ir encaminhando a sua classificação para as quartas de final, né? E para o Santos também conseguir, né, brigar por esse título do Campeonato Paulista, não só no Campeonato Paulista, né, mas também na Copa do Brasil, na Sul-Americana, quando começar a Sul-Americana, que também seja assim. No Campeonato Brasileiro, né, não sei, né, se o Santos consegue, né, ter condição para brigar pelo título, mas também, né, que ele pelo menos faça a diferença para que o Santos faça uma boa campanha, né, uma campanha de qualidade no Campeonato Brasileiro para terminar o campeonato numa posição que seja boa, pelo menos, né? Que seja satisfatória para nós. Né? Então, que ele consiga fazer um bom trabalho do Santos, né? Que ele consiga fazer a diferença para que o Santos seja um time competitivo, né? Que ele realmente resgate esse DNA ofensivo do Santos, que o Santos precisa ter ele resgatado. Inclusive, ele já chega sugerindo algumas contratações, ele já chega com a sugestão de algumas contratações, coisa que realmente precisa ser feita, né? O Santos precisa contratar, até porque o Santos está disputando o Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil, a Sul-Americana e depois o Campeonato Brasileiro. Então isso já mostra, já fica evidente que o Santos tem que contratar. Não só por isso, mas também pela questão de data, porque esse ano é ano de Copa do Mundo, que vai ser no Catar no final desse ano, né? Geralmente a Copa do Mundo é disputada no meio do ano, mas esse ano vai ser no final do ano. Com isso, o Campeonato Brasileiro vai terminar mais cedo e vai começar mais cedo também, né? Sendo assim, os jogos vão ser logo muito em seguida um do outro, né? Não vai ter um tempo muito grande entre um jogo e outro, entre uma rodada e outra. Sendo assim, né, o time vai ser muito assim, precisa, né? O Santos precisa, o time precisa ter muitos jogadores para estar disponíveis para o time, até mesmo para a questão de algum jogador ser um desfalque em alguma partida por algum problema físico ou por cartão, né? O Santos precisa ter jogadores para
para ter opções para colocar no lugar de algum jogador que não puder jogar. Sendo assim, o Santos precisa de contratação, né? Então que o Santos realmente contrate, continue contratando, né? Não é só porque contratou o Eduardo Baumann, o Bruno Oliveira, o Ricardo Goulart e agora o Auro, que o Santos tem que parar de contratar, né? Tem que continuar contratando, né? Para ter um time cada vez mais forte, né? Para ter cada vez mais opções no seu time e opções de qualidade, claro, né? E, inclusive, hoje ele não vai estar à disposição do Santos ainda, o Fabian Bustos. Ele vai estar disponível só no próximo jogo, vai estar comandando o Santos provavelmente no próximo jogo, que vai ser contra a Ferroviária. Então hoje, contra o Novo Horizontino, o Santos ainda vai ser comandado pelo interino Marcelo Fernandes. A expectativa é que ele seja estreado, né? Que ele estreie pelo Santos de fato no próximo jogo, que vai ser contra a Ferroviária em Araraquara. Depois disso, o Santos tem o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. E depois disso, o Santos vai jogar com o Água Santa na Vila, válido pela 12ª rodada do Paulista em 2022. Então, no caso, a estreia dele com o Santos como mandante na Vila Belmiro será contra o Água Santa na Vila Belmiro, válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Então, é isso, né? E dadas essas informações sobre o Fabian Bustos, vamos falar sobre o jogo de hoje contra o Novo Horizontino. O jogo será hoje às 6h30 da tarde, será transmitido pelo TNT Sports, se eu não me engano, pelo TNT Sports, e eu não lembro qual outro canal que vai transmitir, mas vai ser o TNT Sports. E o Premier não vai transmitir esse jogo, nem o Premier, nem a Record. Vai ser transmitido pelo TNT. E o outro canal eu não me lembro agora de cabeça, mas tá no Instagram do Santos, na conta oficial do Santos no Instagram. Tá lá mostrando qual outro canal que vai transmitir além do TNT. Mas é isso. Falando a provável escalação, antes disso, começando pelos desfalques, o Santos já tem 4 desfalques para esse jogo, que é o Madison, Felipe, Jonathan, Léo Batistão e Vinícius Anocelo. Léo Batistão, Felipe, Jonathan e Madison não vão jogar por conta de problemas físicos, que estão se recuperando de problemas físicos, e o Vinícius Anocelo está suspenso. Com isso, a provável escalação do Santos é a seguinte: João Paulo no gol, na lateral direita, Vinícius Balieiro, Kaique e Eduardo Bauerman na dupla de zaga e Lucas Pires na lateral esquerda. No meio de campo, Camacho, Sandri e Ricardo Goulart. E no trio de ataque, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Então essa é a provável escalação do Santos. Não é uma escalação muito diferente do que a gente já está acostumado a ver, né? Não chega a ser tão diferente do que a gente já está acostumado a ver. Essa é a provável escalação do Santos, né? Não tem muita coisa para falar, né? Eu acho melhor deixar o jogo acontecer para depois falar dessa escalação, né? Qual que vai ser a provável escalação mesmo? Essa é a provável escalação. Mas qual que será a escalação oficial, né? Vamos ver isso, né? Vamos ver qual vai ser o estado desse jogo, né? Para falarmos de como que foi a escalação, de como que foi cada jogador, né? Inclusive, o que a gente espera é uma vitória, porque o Santos precisa ter uma vitória, o Santos precisa ganhar, porque isso é muito importante, e também para recuperar posições no campeonato no seu grupo, que é o grupo D. Inclusive, os resultados de ontem não ajudaram tanto. O Bragantino, quer dizer, o Santo André, jogou com o Guarani, ganhou de 3-2 do Guarani, ainda de virada. O Guarani começou ganhando por 2-0, o Santo André foi lá e virou o jogo. Isso não ajudou nada o Santos. O Santo André com isso passou o Santos, ficou em segundo lugar, tomou a segunda posição do Santos. Agora o Santos está na terceira posição com 9. A Ponte Preta empatou com o Mirassol e foi aos 8 pontos, né? Então a Ponte Preta não passou, mas o Santo André passou o Santos. Então agora o Santos precisa ganhar por isso também, né? Para ter de volta a sua posição de segundo lugar, né? Que é o máximo que o Santos vai conseguir, porque o Bragantino já é o líder com 16. O Bragantino vai jogar com o Corinthians, inclusive daqui a pouco, né? Às 11 horas, né? O Bragantino, o Santos não vai conseguir passar, né? Mas que conseguir passar pelo menos o Santo André para ter a segunda posição do seu grupo, né? Para já ir aos 12, como o Santos está com 9 ganhando, vai aos 12, né? E que o Santos já possa ir encaminhando a sua classificação para as quartas de final, né? Inclusive, como eu falei aqui, o Santos tem que vencer o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o pior time do campeonato, o único time que ainda não venceu ainda. Inclusive, o Novo Horizontino só tem um gol marcado. Eu tinha falado aqui antes que o Novo Horizontino só tinha feito 2 gols, né? Nem 2 gols, foi um disso que eu falei, né? Nem 2 gols marcados, é um só. Então, o Bragantino é o pior time do campeonato, tem o pior ataque, já tá com seu rebaixamento encaminhadíssimo para a Série A2,
né? É o único time que ainda não venceu, são só 2 pontos em 8 jogos. Em 8 jogos, 6 derrotas, 2 empates e nenhuma vitória. Então não tem o que falar. O Santos tem que vencer o Novo Horizontino por isso, né? Porque, né, pior time do campeonato, o Santos tem que vencer. Tem que vencer. Não tem outra coisa pra falar. Tem que vencer. Não só pela questão da classificação, mas por isso, né? Então que o Santos consiga aproveitar que vai estar na Vila Belmiro com o apoio da torcida para se impor, fazer um bom jogo contra o Novo Horizontino e conquistar os 3 pontos, vencer, porque isso é muito importante, né? Que tudo que o Santos não conseguiu fazer na Vila Belmiro contra o São Paulo, que o Santos consiga fazer hoje com o Novo Horizontino, que tudo que o Santos não conseguiu aproveitar na Vila Belmiro no domingo passado contra o São Paulo, o Santos consiga aproveitar dessa vez hoje contra o Novo Horizontino. Então é isso que a gente tem para falar, né? Esperamos que o Santos faça um bom jogo e consiga essa vitória para que depois, quando a gente venha comentar do jogo aqui, a gente venha comentar feliz, né? Feliz porque chega de sofrer com esse time, né? Então que o Santos consiga fazer um bom jogo e vencer o Novo Horizontino hoje, né? Temos que ter o pensamento positivo para que isso realmente aconteça. Mas, enfim, gente, dadas essas informações, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Já vou pedir para que você, por favor, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E também falar do canal para todas as notícias que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Faz isso porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Você vai dando uma força muito grande na divulgação desse canal. Então faça isso para que você possa me ajudar. E também me segue no Instagram. Eu estou deixando o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.